Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tratamento que já foi arma de guerra e hoje é o tratamento mais popular nos consultórios dos dermatologistas, chamado toxina botulínica, também conhecida como Botox. A toxina botulínica ela foi descoberta muitos e muitos anos atrás por causar uma doença chamada botulismo, que é uma doença que a pessoa ficava toda paralisada, vários músculos do corpo paralisados. Então, essa toxina foi isolada e foi quantificada para virar uma medicação. E essa medicação, no início da década de 1990, era usado pelos oftalmologistas e pelos neurologistas. Os neurologistas usavam para pessoas com extrema rigidez muscular para relaxar aquela musculatura e os oftalmologistas usavam essa substância para aplicar principalmente na musculatura ao redor dos olhos para diminuir contrações musculares involuntárias, que é aqueles espasmos oculares. E dois médicos americanos, uma oftalmologista e um dermatologista, chamados Carruthers. Eles foram os primeiros a descobrir que a toxina botulínica paralisava e melhorava as rugas de expressão. Por quê? Porque a Jean Carruthers, que era oftalmologista, ela aplicava a toxina botulínica ao redor dos pacientes dela para diminuir contrações musculares ao redor dos olhos. Um desses pacientes pediu para ela para que aplicasse essa mesma substância na região da testa, porque as rugas ao redor dos olhos tinham melhorado muito. O casal começou a fazer muitos e muitos experimentos e aí na própria década de 90 eles lançaram esses estudos que eles fizeram em alguns pacientes, na própria secretária deles e neles mesmos, mostrando que o Botox era uma substância maravilhosa para diminuir rugas de expressão. E hoje em dia a gente costuma utilizar não só para rugas de expressão, mas para outros tratamentos dermatológicos, como rosácea, como diminuição da sudorese e hiperidrose, como afinamento do rosto, como melhora do contorno facial, diminuição de rugas de colo, de face e outras utilizações na medicina também, não só na dermatologia. Inclusive, agora tem sido usado também para melhora de cicatrizes, principalmente cicatrizes hipertróficas, que são aquelas cicatrizes aumentadas. E onde que eu quero chegar falando tudo isso para vocês? É porque alguns pacientes têm dúvidas que eu preciso explicar uma porção de coisa para poder esclarecer essas dúvidas que eles têm. Primeira coisa, Botox é um nome comercial da toxina botulínica. Tem vários outros nomes comerciais. Aqui no Brasil a gente tem também o Xeomin, o Dysport e o Prosigna, que são dos mais conhecidos. Outra coisa, por que o tempo de duração de Botox dura de 4 a 5 meses em média? Porque é esse o tempo que os nossos neurônios, que são as células nervosas, vão fazer novas conexões para voltar a contrair aquela musculatura. Porque o Botox, ele age diminuindo o neurotransmissor, que é uma substância que é jogada pelo neurônio, pela célula nervosa, para contrair o músculo. Então, aquela junção do neurônio com o músculo, quando você aplica a toxina botulínica, ela não vai mais ficar ativa. Então, aquele músculo vai parar de contrair. Onde eu quero chegar com isso? O tempo de duração do Botox é justamente o tempo que novos prolongamentos de neurônios vão se formar. Então, os neurônios vão lançar novos feixes de prolongamentos para contrair aquela musculatura de novo. E por que que o Botox ele melhora tanto as rugas de expressão? Por que que levanta o rosto? Por que que a gente consegue melhorar contorno? Porque ao paralisar o músculo que está jogando aquilo para baixo, ele melhora a força do músculo que está jogando para cima. Mais ou menos é uma forma simples de explicar. Por exemplo, quando eu paraliso a musculatura do meu pescoço, que está puxando meu pescoço para baixo, aquela musculatura que está puxando o meu rosto para cima, ela fica mais forte. É como se fosse aquela brincadeira de criança cabo de guerra. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Então, quando você paralisa um, o outro fica mais forte e ganha a brincadeira. Ele também pode ser utilizado para a diminuição da vermelhidão do rosto, muitas vezes em casos de rosácea, para a diminuição de sudorese em couro cabeludo, em rosto, em várias áreas do corpo, e também é utilizado para melhora de cicatrizes. Agora, uma coisa que muita gente pergunta é o que eu posso fazer para melhorar
o efeito do meu Botox, do meu tratamento com toxina botulínica. O que eu preciso fazer para conservar mais tempo do efeito da minha toxina botulínica? Primeiro, diminuição das expressões faciais. Por exemplo, pessoa que faz muita força no rosto, pessoa que malha pesado, que faz muita expressão facial, isso vai fazer com que a sua musculatura volte mais rápido a contrair. Não estou falando para você deixar de falar, deixar de se comunicar com as pessoas, mas se você puder evitar expressões muito pesadas, principalmente aquelas expressões que a gente faz quando carrega muito peso na academia, é bem interessante. Algumas pessoas perguntam se tem algum suplemento que melhora o efeito da toxina botulínica. Não existe nenhum, até hoje, nenhum suplemento que melhore esse efeito. Há um tempo atrás falou do zinco, um trabalho científico falou do zinco, então algumas pacientes ainda têm essa pergunta se o zinco ajuda no tempo de duração do Botox, mas isso caiu por terra. Vários trabalhos, inclusive, foram feitos e comprovaram que não, que o zinco não aumenta o tempo de duração da toxina botulínica. Outra pergunta muito frequente é por que a minha toxina botulínica não está durando tanto tempo como durava antigamente. Primeiro, a gente vai envelhecendo à medida que os anos se passam. A nossa pele fica diferente, a nossa musculatura fica diferente e a nossa região de sustentação, ou seja, os nossos ossos, as nossas coxins gordurosos da face, que são os depósitos de gordura da face, vão ficando diferentes ao longo dos anos. Então, muitas vezes, um botox que você fez com 30 anos parece que durou muito mais tempo do que a toxina botulínica que você fez com 40 anos. Segunda razão, a quantidade, o número de unidades aplicado pode ser que não tenha sido adequado. Por exemplo, numa musculatura mais forte, a gente tem que aplicar uma quantidade de unidades maior. Por exemplo, num homem, a gente aplica uma quantidade muito maior de unidades do que quando a gente aplica numa mulher ou numa pessoa que não tem muita ruga de expressão. Não existe uma receita de bolo para todo mundo. O que existe é você personalizar os tratamentos. Nós, dermatologistas, no nosso consultório, a gente avalia onde é a região mais forte do rosto ou do pescoço de uma pessoa para poder calcular quantas unidades a gente vai precisar ali naquela região. A outra coisa é que você pode estar fazendo muita expressão facial. Por exemplo, as pessoas que correm muito, pessoas que fazem muita atividade muscular de peso, trabalho pesado na academia, eles geralmente vão ter uma perda mais rápida do efeito da toxina botulínica. Não estou falando para vocês pararem de se exercitar, só estou falando para quando vocês tiverem feito um tratamento de toxina botulínica, para tentar não mexer demais com muitas expressões o rosto, porque senão vai perder mais rápido o efeito desse tratamento que você fez. Outra coisa que não é nenhuma dúvida, é uma questão que as pessoas às vezes ficam com medo, principalmente quando é a primeira aplicação de toxina botulínica, as pessoas ficam com medo de ficar muito paralisadas, porque elas veem foto na internet de pessoas, de celebridades que ficaram muito congeladas e elas ficam com medo de ter aquela aparência congelada e aquela aparência artificial. Nós médicos, dermatologistas, cirurgiões plásticos, a gente tem que ter um nível de bom senso. Ou seja, aquele paciente que chega pra gente e fala, eu quero ficar completamente congelado, a gente tem que ter bom senso e explicar que nem sempre aquilo é a melhor forma de tratamento. Então, gente, vamos ter bom senso, vamos procurar os profissionais certos para fazer o seu tratamento de toxina botulínica. Não tenham medo, a aparência não fica artificial se você fizer com um bom profissional que tenha bom senso, que tenha experiência nesse tratamento. Um beijo, tchau, tchau.